Vamos então, meus irmãos, para 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 7. A palavra de Deus diz: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornaste filha, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Até aqui, meus irmãos, podem sentar. Aqui a gente precisa valorizar de alguma forma, ver como a gente precisa valorizar a igreja com a pregação expositiva. Porque no caso de uma pregação temática, é muito difícil que alguém escolha falar sobre esse versículo numa igreja. Justamente pela dificuldade e por qualquer mal entendimento poder haver algum tipo de polêmica. Mas na pregação expositiva a gente não pode simplesmente passar por cima desse texto. E finalmente chegamos aqui em 1 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 7. E hoje nós vamos ver esse texto separado em 6 partes. O contexto da igreja primitiva, submissão, vamos falar de beleza, Sara como exemplo, os deveres do marido e uma grande advertência para os casais no final. Só que antes, meus irmãos, existe um termo do politicamente correto dos nossos dias hoje chamado mansplaining. Não sei se os irmãos já ouviram falar isso, mas é um desdobramento do feminismo também. E o politicamente correto diz que um homem não pode dizer para uma mulher o que ela deve fazer ou deixar de fazer. E cá estou eu posto para falar. Só que é preciso dizer que a minha condição aqui nessa manhã é de ministro do Evangelho, reconhecido por vocês, pela própria igreja, parte do presbitério. E essa é a autoridade que me foi dada para poder vir aqui e falar para as irmãs, para os irmãos, o que diz as Santas Escrituras. Só que ainda fazendo uma introdução, é importante dizer que todos nós carregamos uma série de fardos e amarras, uma série de cargas da nossa cultura, do que nós vemos no cinema, do que nós vemos nas séries, do que nós vemos nos jornais, do que nós vemos das pessoas à nossa volta, colegas de trabalho, de experiências anteriores de relacionamentos, de experiências anteriores em outras igrejas. E tudo isso chega nesse momento somando a nós, para nós lermos o texto e muitas vezes darmos algum viés para ele. Porque a nossa experiência pessoal normalmente nos conduz a vieses que o texto não quer dizer. A gente vai ver isso ao longo do texto. E é importante também dizer aqui uma frase que normalmente é atribuída a Agostinho, mas não foi diretamente escrita por ele. E a frase diz: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em você mesmo. Então, dito isso, meus irmãos, vamos para a primeira parte, que é preciso ser feita e dar o contexto dessa escrita, o contexto da igreja primitiva, que era tenso. Pedro começa a sua carta dizendo lá, capítulo 1, verso 1, que escreve para forasteiros da dispersão, gente espalhada por todo o Império Romano, vivendo como minoria, sofrendo hostilidade também dos pagãos, passando por preconceitos. Pedro vai enfrentar aqui nesse texto o
os casamentos mistos, que nada mais é do que quando um homem ou a mulher no casal se convertem a Cristo e o outro não. E acontece esse julgo desigual. Só que quando um se convertia, isso gerava muito atrito no contexto grego-romano, porque a religião era muito ligada ao contexto familiar. Portanto, se a esposa mudasse de religião e se convertia ao cristianismo aqui, muitas vezes isso era visto como uma afronta ao marido. E uma quebra daquela estrutura familiar ali. Tanto é que a gente vai ouvir falar sobre o pater familias, que nada mais é que todo o poder dado ao homem, jurídico, religioso. Ele tinha poder de vida e de morte sobre a mulher, sobre os filhos, sobre os seus escravos, sobre a casa. Ele tinha poder absoluto sobre a casa. Então, chega o cristianismo dizendo que entre homem e mulher não há diferença. Como nós vemos em Gálatas 3:28, porque todos vós sois um em Cristo. E isso, meus irmãos, é muito perigoso para aquela época, porque desafiava o status quo, o que estava posto naquela sociedade ali. Agora, entendido isso, nós também precisamos falar sobre koinonia, que é outro aspecto importante para a gente entender esse texto. Os cristãos tinham uma comunhão muito profunda. E koinonia, o termo comunhão, era usado para vários contextos dentro da sociedade. Um clube de pessoas, sindicatos, qualquer grupo era uma comunhão. E os cristãos pegam esse termo mais fortemente, ressignificam ele. Em seu livro, Evangelismo na Igreja Primitiva, de Michael Green, um grande livro, meus irmãos, se um dia vocês puderem adquirir, façam esse esforço. Ele fala sobre a koinonia cristã e como a comunhão quebrava diversas barreiras sociais que antes eram impossíveis de serem quebradas. Barreiras de raça, de gênero, de classe social, de cultura. O autor fala até mesmo que em Antioquia existia gente da elite romana, ex-fariseus, africanos, judeus helenizados, pobres, todos reunidos em função do evangelho. Eles tinham ali um amor desinteressado, não uma amizade pelos outros, pelo que a pessoa poderia dar para ela ou proporcionar para ela em algum momento. Era um amor mais preocupado em servir uns aos outros, servir a Cristo. E isso era visto como essencial para a evangelização na igreja primitiva. A transformação de vida. Tanto que vocês vão ler, meus irmãos, normalmente nas cartas, quando a gente começa a ler, os apóstolos eles sempre estão preocupados em corrigir alguma coisa, seja na liturgia, seja o comportamento de alguém, estão sempre encorajando alguém. Eles são muito rápidos em falar isso. Eles não escondem, eles não ficam escrevendo ali que é 1000 maravilhas. Na verdade, os problemas aparecem, eles escrevem e corrigem, porque precisa ser preservado isso. Como o pastor Rodrigo pregou há 2 semanas atrás, um amor não fingido entre eles. Então, existia, portanto, um respeito muito forte entre os irmãos, um testemunho pessoal muito forte, porque a lógica ali era, se Cristo te chamou, se revelou a ti, cara, tua vida não pode mais ser a mesma. Há uma conversão, há um arrependimento. Nem diz uma vez eu ouvi, né? Arrepender, tu está indo assim, mas eu dou a ré, eu pendo para outro lado. Não vou mais seguir esse caminho. Havia, portanto, um contraste também muito grande entre aquilo que era a cultura pagã, com imoralidade, briga, ganância, mas depois com Cristo era visto uma vida de pureza, de amor, de oração, de generosidade, de honestidade. E essa era a prova viva que Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, transformava a vida das pessoas. E Tertuliano, já no século II, ele vai escrever isso de uma observação que ele faz sobre a sociedade, olhando para dentro dessa comunhão, para a igreja. Abre aspas. Eles diziam, os pagãos, vejam como eles se amam. Era uma percepção que eles tinham da igreja. Então, meus irmãos, é com esse panorama que a gente chega nesse ponto um tanto polêmico aqui do nosso texto. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido. E o que é, então, nesse segundo ponto, submissão, né? Talvez alguns de vocês possam pensar assim,
Ah, Augusto, então quer dizer que eu tenho que baixar a cabeça para tudo que meu marido disser? Eu tenho que aceitar tudo que ele mandar fazer? É isso? Você é praticamente um capacho do meu marido? É isso que eu devo fazer, Augusto? E Pedro encaixa esse conselho sobre casamento já a partir do que o Edileno pregou no sermão passado, sobre submissão, onde mostrou Cristo como o maior exemplo de submissão, o exemplo máximo de alguém que se submeteu. Isso ficou bastante claro para nós. Tanto é que, se vocês olharem para o texto, ele começa igualmente. Tá conectado as duas mensagens. Essa aqui vem na esteira daquilo que o Edileno falou. E ele segue, igualmente, vós, mulheres. O texto que Edileno pregou, eu separei um trechinho de 1 Pedro 2,21, dizia: porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. É a partir disso, dessa ideia que a gente continua aqui. Então nós vamos ver aqui como submissão não é uma postura submissão é uma postura de respeito e ordem funcional nas relações. E para isso eu separei aqui 3 coisas que a submissão não é. 3 coisas que a submissão não é. A primeira delas, inferioridade. Se nós olharmos para 1 Coríntios 3, na parte B, 11:3, na parte B, nós lemos assim: e Deus, o cabeça de Cristo. Cristo não é inferior ao Pai. Eles são, em essência, a mesma coisa, são iguais em essência. Portanto, nós vemos aqui que existe uma questão de função e de ordem familiar sendo dada, sendo posta para nós. Segunda coisa que submissão não é obediência cega. Como eu disse anteriormente, a esposa não tem que obedecer ao marido em tudo que ele mandar, fazer algo contra Deus, por exemplo. Ela não pode obedecer a isso. Ela não pode ir contra a sua própria consciência. Ela não pode ir contra o seu próprio juízo moral. Ela não pode aceitar abuso. Ele vai citar, como nós lemos aqui, sobre Sara, como um exemplo. Mas Sara mesmo, ela comete alguns pecados, mas lembra aqui, por exemplo, quando Abraão egoisticamente manda ela mentir para que ele se safasse. Isso levou, havia grande fome, eles foram para o Egito, e para que ele não morresse, porque ela era muito bonita, disse: tanto diz que tu é minha irmã. Ela acabou nas mãos do faraó e quase desgraçou a família deles naquele momento, por causa que ela aceitou, ela rompeu seu próprio juízo moral e fez um gesto de obediência cega contra aquilo que é correto. Portanto, minhas irmãs, submissão não é um cheque em branco para o marido. Terceiro ponto que submissão não é geral a todo o homem. O texto é bem claro: submissa ao vosso próprio marido. Isso aqui não cria uma hierarquia na sociedade, nem uma hierarquia na igreja. Como a gente leu, homens e mulheres são iguais perante Deus. Aí você pode perguntar: o que, Augusto? Mas então, se submissão não é inferioridade, não é obediência cega, não é a todo homem, o que é submissão aqui dentro do contexto de Pedro? E a maioria dos estudiosos, quando observei, eles dizem que é uma disposição voluntária da mulher a respeitar a liderança do marido dentro da família, como uma ordem funcional apresentada por Deus, um desejo de Deus, revelado aqui por meio de Pedro para nós. É uma responsabilidade assumida pela mulher, não uma imposição dela como algo menor. Nós vamos entender melhor isso no decorrer da pregação. E aqui nós podemos fazer aqui um paralelo muito fácil com a Santíssima Trindade. O relacionamento do Pai, o relacionamento do Filho, o relacionamento do Espírito. Deus, um só, mas que atua de formas distintas. O Pai envia o Filho o Espírito glorifica o Filho. Agora, respeito, ele está ligado à identidade masculina. E eu falo aqui da masculinidade bíblica, não ao que nós vemos hoje do homem desconstruído, da masculinidade desconstruída, né? O homem, ele tem uma necessidade de se sentir capaz de prover e proteger. E ele sabe que isso traz respeito para o homem, e reconhecimento para o homem.
Portanto, para o homem, o respeito é essencial na construção de relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros, seja com os colegas, seja com amigos, na igreja, com a família, com os irmãos, né, com a esposa, com os filhos. E aqui, vejam que muitas vezes respeito é contrastado com notoriedade. Por exemplo, eu desenho bem. Talvez você diga, não, para de respeitar, o cara desenha bem. Mas isso é uma habilidade adquirida que traz notoriedade, não necessariamente respeito. Eu posso não me dar o respeito e vocês não me respeitarem. Mas toda pessoa pode se dar o respeito. O que eu quero dizer aqui é que para o homem a busca por respeito ela se manifesta no trabalho, ela se manifesta na sociedade, na igreja e principalmente em casa com a esposa e com os filhos. E talvez algumas de vocês possam estar pensando, Augusto, mas e a mulher também não precisa ser respeitada? É óbvio que precisa ser respeitada. Todo ser humano precisa ser respeitado. Mas a mulher, ao contrário do homem, ela parece ter uma capacidade maior de lidar com a frustração e com o desrespeito. Tanto é que para um homem, se tu chega e desrespeita ele, ou ele vai te xingar na hora, ou ele vai partir para cima de ti e vai te agredir. Vai partir para o braço. A mulher, ela busca outros meios de combater o desrespeito, normalmente. E essa observação, meus irmãos, ela é importante porque é aqui, no contexto de Pedro, que o respeito vira uma ferramenta muito poderosa de testemunho, especialmente se o marido não for cristão. Em Gênesis 2:18, nós lemos, disse Deus, o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o termo aqui, auxiliadora, usado no hebraico, é Ezer Kenegdo, que quer dizer socorro, quer dizer ajuda, quer dizer amparo, quer dizer auxílio. Eu joguei naquele software Logos esse termo para ver no Antigo Testamento quantas vezes ele se repetia. E sabe, pasmem, meus irmãos, sabe para quem que ele é atribuído, esse termo Ezer? Ao próprio Deus. Deus é o Ezer de Israel, o socorro de Israel. E isso, portanto, muda completamente o nosso entendimento, pois não tem nada a ver com ser inferior. Pelo contrário, sugere uma força, uma capacidade de ajuda que é vital para dentro do relacionamento, para dentro de casa. Outro termo que nos chama muita atenção aqui é seja ganho sem palavra alguma. Veja só que estranho, né? Aqui quer dizer que em se dar o respeito e respeitar a outra pessoa. Mas no testemunho diário da esposa, na pureza, no tratar com o marido, sendo gentil, isso vai ali quebrando o coração do homem, do descrente. O marido descrente, às vezes, está dentro de casa e ele já está por aqui de ter que estar ouvindo louvor no YouTube, pregação no YouTube. É pano de prato com versículo, é caneca com versículo, é rádio com pregação. O cara quer saber mais, quer saber? Aí a gente observa no verso 2, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O marido está olhando e espera a coerência entre aquilo que é o discurso da mulher cristã e aquilo que é as suas atitudes como cristã. Ou seja, ele está de olho com o discurso e a prática sejam coerentes aqui. E essa sempre foi a maior propaganda do Evangelho. Lembrem da introdução que a gente deu para a igreja primitiva. A transformação, a pureza, a honestidade, a vida transformada sempre foi. A verdade é uma palavra que, para nós cristãos, ela é muito séria. Verdade, né? Se a gente pudesse sintetizar o Evangelho, verdade. Jesus fala, eu sou a verdade e a vida. Ele fala em verdade, seja seu sim, sim, seu não, não. Deus odeia mentira. Verdade. Veja que na sabedoria oriental, por exemplo, a palavra é equilíbrio. Não, no cristianismo é verdade. É sobre verdade. E é isso que as pessoas esperam. Spurgeon tem uma frase bastante conhecida dos irmãos que diz assim, a Bíblia não é a luz do mundo, é a luz da igreja. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê cristãos. Vós sois a luz do mundo. Os Big Boomers, que são o pessoal entre 60 e
78 anos, também não foi uma geração tão fácil assim. Eu sei que meu padrasto e minha mãe são dessa geração e, infelizmente, na juventude e na infância, eu pude presenciar muitas coisas chatas dentro de casa, em função do alcoolismo do meu padrasto. E minha mãe, ela era uma mulher que não era muito levada desaforo para casa, ela era um pavio curto, era de se avançar também. Então você já sabe do que eu falo aqui, né? E eu vejo como faltava para nós ali discernimento bíblico dentro do lar, um lar que não era cristão. Isso feria todo mundo à volta ali. Tanto é que eu pensei sempre na minha vida, o dia que eu me casar, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero viver isso, eu não quero isso para minha filha. Há uma história real de avivamento ocorrido na África do Sul, em 1966, de um grande avivamento que ocorreu lá por meio de um missionário chamado Errol Stegen. Está relatado num livro Deus entre os Zulus, mas que não vendem mais. Você pode encontrar esse relato em avivamentos.net. Lá na África do Sul, esse missionário tinha uma tenda e pregava. E um dia, ao final do culto, uma irmã estava chorando lá no final. E ele chegou para a irmã e perguntou para a irmã: minha irmã, o que aconteceu? O que está chorando? E ela assim: meu marido é um demônio. Ele bateu em mim. Ele é um demônio, ele é terrível. Não, nós vamos orar. Vamos orar. Ela foi para casa. No outro dia, de novo, estava lá no final, orando, aliás, chorando copiosamente. Ele: mas irmã, o que foi? Meu marido, eu não aguento mais. Ele chega em casa, bate nas crianças, bate em mim. Eu não aguento mais essa situação. Mas minha irmã, vamos orar. No terceiro dia, mesma coisa, ela ali chorando. O que houve, minha irmã? Meu marido, eu não aguento mais, ele é terrível, ele é um demônio, ele expulsa as crianças de casa, ele bate, quebra as coisas, ele é terrível. Minha irmã, tu quer acabar com isso? O que eu mais quero é acabar com isso. Então, quando tu sair daqui do culto, tu vai comprar uma bacia. Ela: uma bacia? Tu vai comprar uma bacia e quando ele chegar, tu vai lavar os pés dele. E ela: eu não vou fazer isso. Quando ele chegar, eu vou jogar água quente nele. Não. Eu te aconselho a lavar os pés dele. E assim ela o faz. E no primeiro dia, quando ele chega completamente bêbado, ela vai lá e oferece para lavar os pés dele. E ele não entende muito, está enxaguado demais ali. Ele lava. Ela vê que não surte muito efeito. No segundo dia, ele já estava um pouco mais sóbrio. Estava entendendo um pouco mais. E ela vai lá com toda humildade, lava os pés dele. E ele não entende o que está acontecendo ali. Porque a reação não é essa. Não, eu estou chegando aqui, a gente tem que brigar agora, tem que acontecer tudo isso. E ele pergunta: por que tu está fazendo isso? E ela diz: não, é que eu tenho ido na igreja e o pastor mandou fazer isso. E daí ele: não, mas eu vou na igreja, então eu vou ir nessa igreja. E aí, meus irmãos, é a especialidade do nosso Deus pegar o presunçoso, o arrogante, o orgulhoso, quebrar o vaso e fazer de novo. E a partir da conversão desse homem, dos filhos dele, que pavimentam esse grande avivamento que acontece lá na África do Sul. A partir de um testemunho. Sinceramente, eu não sei se aqui no Botânico nós faríamos a mesma coisa. Bem provável que nós chamaríamos a polícia, se isso ocorresse. Mas o fato aqui é que essa história nos ensina que nas coisas mais improváveis, uma atitude de humildade, de fé, pode romper com a lógica que está estabelecida ali naquele lar. Esse é o poder do Evangelho, a qual Pedro está relatando aqui para nós. Amém. Amém. Parte 3, vamos falar aqui sobre beleza. E nós olhamos para o verso 13 e 4. Pedro aqui está proibindo, será, o uso de joias, penteado, roupa, cara. Será que ele está fazendo isso? O ponto aqui de Pedro não é estabelecer uma regra sobre vestimenta. O texto aqui me parece bem claro, meus irmãos. Nós podemos observar. Só que muitas vezes a igreja tenta se amparar nesse texto aqui para justificar legalismo. Lembra daquelas fardos e amarras que a gente traz? Para olhar para esse texto aqui, enviesado, se agarrar nele para justificar coisas que são peso, que são fardo nas vidas das pessoas.
para cair na hipocrisia, no engano, que se estabelece justamente por uma má interpretação e uma análise de um versículo isolado. Meus irmãos, eu lembro lá em Restinga Seca, no interior, as meninas de 15 anos se vestindo igual uma senhora de 40. Minha esposa tem 40, tá? Eu lembro dos meninos, o cara com 13 anos de paletó e gravata, 40 graus. O cara indo para o ensaio do coral sábado de tarde. Um guri de paletó e gravata no calorão, tu ficava com calor só de ver o cara daquele jeito. E daí as pessoas riam, mas daí a defesa é, não, porque o mundo não entende. Não, porque é agradável a Deus que a gente sofra perseguições. Olha para as paranoia. Isso traz sofrimento e traz essas amarras para as pessoas. E hoje, em nossos dias, as pessoas gastam rios de dinheiro com procedimentos estéticos, lipoaspiração, plástica, botox, harmonização facial, joias caras, uma tarde no salão de beleza, spa, limpeza de pele e por aí vai, N coisas. E eu pergunto para vocês, e qual o problema? Qual o problema disso? Qual o problema disso? Meus irmãos, eu não sei vocês, meus irmãos, mas com a minha esposa, eu acho que ela fica linda quando ela vai no salão de beleza, pinta o cabelo. Nossa, velho. Aí o cara, quem me dera eu pudesse pagar isso sempre. Quem me dera ela pudesse ter acesso a isso sempre. Joias, roupas, quem me dera, meus irmãos, se nós pudéssemos dar isso para nossas famílias sempre. Quem me dera, meus irmãos, eu tenho certeza que só na glória nós vamos estar satisfeitos dessas coisas. Qual é o problema disso? Qual o problema disso? Eu quero mais é que a gente tenha acesso a todas essas coisas. E venhamos a ficar mais belos, mais bonitos. Por que não? Estamos no mês da Reforma, há dias de comemorarmos 508 anos. Eu preciso trazer aqui o relato de João Calvino, um comentário sobre esse trecho de 1 Pedro. Abre aspas para o homem. Se alguém disser que o material é suntuoso demais, foi Deus quem fez e o criou. E bem sabemos que a habilidade na arte procede dele. Então, Pedro não tinha a intenção de condenar toda sorte de ornamento, mas o mal da vaidade, ao qual as mulheres se sujeitam. É preciso levar em conta duas coisas sobre vestuário: utilidade e decência. E o que a decência requer é moderação e prudência. A beleza, a gente sabe que ela é passageira. E é vaidade também. E Pedro aqui está enfatizando a beleza interna da esposa, da mulher. Ele está aqui valorizando o caráter, a bondade, a amabilidade. E assim como hoje, meus irmãos, naquela época, roupas, joias, caras, penteados eram artifícios para ostentar, para segregar, para desclassificar pessoas. Eu estava vendo essa semana um podcast sobre um antropólogo que é um antropólogo dos ricos, diz. Ele ficou anos estudando os ricos, os milionários, bilionários. É interessante que ele falando que ainda assim, dentro da bolha dos bilionários, eles ficam humilhando uns aos outros. Ou seja, ele dizia que o rico sempre vai te colocar no teu lugar. O mais rico sempre vai colocar o outro no lugar dele. Ele sempre vai esfregar na tua cara que tu não tem a mesma condição que o outro. Isso é do ser humano, é da maldade do ser humano. Lembram da igreja primitiva, do contexto deles de amor, de koinonia, de amizade ali? O que Pedro não queria, sabendo que existiam gente rica e gente pobre, é que a irmã fosse lá humilhar o outro, se achar melhor do que o outro porque está vestindo, ou enfim. Isso também está dentro desse contexto. E nem o pobre se achar menos porque o irmão tem mais condição, ficar ressentido por causa disso. Ele diz que, amigão, isso daí não importa. O que importa aqui, o que ele enfatiza é a beleza interna. Verso 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Minhas irmãs, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nosso coração anela o nosso Senhor, o noivo da igreja, o amado da tua alma, aquele que tu deve amar até mesmo mais do que teu próprio marido. Isso é o que chama a atenção dele.
E esse espírito manso e humilde, ele não é algo apagado, não é algo sem sal, sem graça. Ai, manso e humilde. Praus é o termo aqui do grego para manso. E ele é usado, sabe, para definir quem? Nada mais, nada menos que o Senhor e o Rei do Universo, Jesus Cristo. Tem até um livro muito famoso, recentemente as irmãs leram, que é Manso e Humilde. A ideia aqui é de força sobre controle, não é ser agressivo à toa, é autocontrole, é submissão a Deus. Não é falta de personalidade, é priorizar o caráter e não a casca. É isso. E ele também nos dá, quarto ponto, Sara como exemplo, e cita ela. Verso 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, do qual vós vos torneis filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E nós não podemos idealizar uma imagem falsa de Sara. Ela não era uma pessoa sem personalidade, muito pelo contrário, ela tinha opinião e personalidade forte. E errava como qualquer um de nós. Além desses episódios da mentira, talvez o maior caso ali que a gente deva nos chamar a atenção é quando ela não confia que Deus daria um filho para ela, que seria Isaac. E ela diz para sua escrava Agar ter um relacionamento com seu marido. Esse relacionamento gera Ismael, que vai dar depois origem aos povos árabes. Então, Deus manda ela falar para Abraão que Agar e Ismael devem sair daquele contexto familiar e irem para o deserto, porque o próprio Deus iria cuidar de tudo para que não faltasse nada para Agar e Ismael. E Deus, em sonho, fala para Abraão, ouve o que a Sara quer dizer, ouve o que ela está falando, ela está profetizando sobre o marido ali naquele momento. Sara, ela é real, Sara, ela é complexa, como todos nós somos. Mas, como assim ter que chamar o marido de Senhor? Essa é a tônica desse versículo aqui. Isso aqui é um sinal de profundo respeito naquela sociedade. Por isso, ela chamava ele de Senhor. Não que ela se achasse inferior, a ideia aqui era honrar o marido na frente dos outros. Honrar a sua escolha, esposa, escolha de vida com esse homem, honrá-lo na frente dos outros. E uma coisa que me alegra muito aqui na DJB, com os irmãos, é que as irmãs não ficam falando mal dos irmãos. E eu sei que vocês têm motivo, a começar pela Vanessa. Mas vocês não ficam falando mal deliberadamente dos seus maridos. Esse é o princípio. O princípio é este aqui, respeitar o marido. Pedro era casado, isso é uma coisa que chama atenção aqui, né? Até na série The Chosen tem um nome, a esposa de Pedro, que é a Éden. Mas não é Éden, a Bíblia não diz o nome. Só que a gente olha lá em 1 Coríntios 9, 5 e diz, Paulo falando, né? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa entre crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro, que levava sua esposa para cima e para baixo, ela lhe acompanhava no ministério. E é estranho porque ele escolhe falar de Sara aqui e não falar da sua própria esposa. E o meu palpite aqui, meus irmãos, vejam se concordam comigo, mas Sara, para aquele contexto ali da Ásia Menor, era alguém muito mais expoente, muito mais relevante para as pessoas, e por isso ele busca lá, no seu conhecimento teológico, uma figura que é importante para todas as mulheres e traz ela como exemplo, um exemplo ali de submissão e de respeito ao marido. É como eu disse no início, né, meus irmãos, porque respeito para o homem é algo bastante importante. Agora, passados 6 versículos, ele vira para os maridos. E nós entramos na nossa quinta parte, os deveres dos maridos. E veja uma coisa interessante, porque ele começa agora para falar com os maridos, usando exatamente o mesmo termo que ele começou falando com as mulheres. Igualmente. Ou seja, os homens também têm responsabilidades. Lembram? Igualmente, tendo em vista aquilo que o Edilano pregou no outro culto. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para que seguirdes os seus passos. Para seguir os seus passos. Então, maridos, igualmente. E aqui é praticamente impossível a gente não lembrar do que Paulo fala em Efésios 5, no verso 25, texto conhecidíssimo, que diz, maridos,
Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, os maridos são chamados a amar sua esposa independentemente dela estar dentro dessas características do qual Pedro nos deu aqui no início. Ele precisa estar preparado para dar sua vida por ela, mesmo que ela nunca manifeste um espírito manso e humilde. A obrigação do marido permanece. Não é uma troca. Não é se tu fizer isso, aí eu vou morrer por ti. Se tu não fizer, está se comportando mal, não vou morrer por ti. Não é isso. Irmã, você que está casada aí, está sentado do lado desse cara, dá uma olhadinha para ele. Dá uma olhadinha para ele. Uma olhadinha para ele. Esse bonitão aí, ele morreria por ti. Esse cara que está do teu lado, ele ia morrer por ti. Ele dá vida por ti. A vida dele, ele é capaz de morrer por ti. Tem noção do que é isso? Como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Desde quando ele disse sim, ele se dispôs a entregar a sua vida inteira ao seu lado. Se você tivesse que fazer um transplante de coração e o dele fosse compatível, provavelmente ele ofereceria o coração dele. Esse cara que está sentado do teu lado aí agora. Para mim isso sempre foi muito bonito, né? Ah, cara, que coisa mais romântica, né? Isso aqui é coisa de se falar em casamento, isso é muito bonito, muito romântico. Até o dia que penso que isso foi posto à prova na minha vida. Estávamos eu e a Vanessa, 20 e poucos anos, né, Vanessa, arrumando todas as coisas, tinha salsicha, tinha coisa para comer, para cachorro quente, refrigerante, colocamos dentro do Uber, entramos dentro do Uber, a Vanessa no banco de trás, eu do lado do Uber, o Uber ali, e de repente um cara aparece com uma arma. Eu lembro até hoje da cara dele, eu acho que eu poderia perfeitamente fazer um retrato falado dele. Nunca mais esqueci. Uma cara de vilão, de capanga de vilão, sabe? Ele botou a arma, sai do carro. E daí o cara do Uber sai do carro. E eu já saio do carro e o cara fala, não, vocês ficam. Só que, graças a Deus, a Vanessa e eu, a gente fez de surdo e saiu do carro. Saiu do carro. E ficou ali do lado de fora. Daí veio outro cara que apareceu do nada, roubou nosso celular, roubou um monte de coisa nossa. E daí depois tu fica com aquele trauma, né, por algum tempo, fica se martirizando e pensando, cara, a Vanessa, uma menina mais nova ali, né? Cara, se esse cara tivesse levado ela. E se esse cara tivesse, não, ela fica. Eu não ia estar aqui hoje para contar essa história. Ou eu jamais poderia viver com isso. Eu jamais poderia tocar o resto da minha vida sabendo que eu não fiz nada. E eles levaram a minha esposa. Foi ali que esse versículo sempre saltou e sempre me vem à memória isso. Minha irmã, veja como Jesus foi bom com você. Então, como não se submeter a um amor tão grande assim de uma pessoa por você? Basicamente, são 3 pontos que Pedro sinaliza aos maridos aqui nesse verso 7. O primeiro deles é coabitar com entendimento, com sabedoria, viver com sabedoria. O que isso quer dizer? É atender às necessidades físicas, emocionais e espirituais da esposa. Portanto, para o homem é preciso ter disposição, inteligência emocional e pastoreio do lar. Ele já começa dando essa ideia-chave, que os maridos têm que ter responsabilidades, dizendo coabitai com entendimento. E aqui, do grego, esse coabitai é sinikel. Desculpa se meu grego está um pouco enferrujado. Mas quer dizer, vivo com, na relação marital, coabitar com. A ideia aqui é que o marido precisa atender às necessidades físicas da mulher. Normalmente, quando o casal começa a brigar demais, ou o marido começa a se afastar demais, tem um distanciamento maior, o casal começa a ter essa falta de coabitação. Eu não vou falar aqui porque a gente tem menores de idade, mas vocês já entenderam o que é, né? A relação do casal começa a ser mais distanciada. Então, é o que Pedro aqui também está nos sinalizando. Ponto 2. Dando honra à mulher como vaso mais frágil.
Aqui a ideia é tratar sim com dignidade, com respeito, com valorização, priorizar, ser gentil, sem grosseria, apesar de nós, das nossas falhas, mas tentar atender isso. A gente está falando aqui, meus irmãos homens da igreja, aqui presente hoje, da mulher das nossas vidas, a mãe dos nossos filhos, a rainha do nosso lar. E ele está dizendo para a gente tratar e cuidar desse vaso mais frágil. Agora, é um erro muito comum usar o termo vaso mais frágil ou parte mais fraca dentro de um contexto para justificar o coitadismo. Nossa geração, ela é mais fragilizada, ela é mais mimizenta, que nem falam, né? E esse é mais um daqueles exemplos que trago dos fardos, das amarras, que fazem a gente olhar para esse texto, entender ele de forma enviesada. E eu concordo aqui com R.C. Sproul, que diz: a parte mais fraca não significa a mente mais fraca. Tem um relato de Lutero, citado pelo próprio Sproul, em que ele fala que Lutero disse que, no caso da Vambora, da Catarina Vambora, ele teria que esculpir novamente toda a pedra. Comparar ela com pedra, porque ela era jogo duro. Um exemplo mais prático para as irmãs, a própria Elizabeth Elliot, as irmãs recentemente andaram lendo também alguma coisa sobre, ela é conhecidíssima, Elizabeth Elliot. Na sua bibliografia autorizada, lançada recentemente pela editora Fiel, em 2 livros num box, traz o relato de como Lars Green, seu terceiro marido, ele abusou dela emocionalmente. Ele abusou dela, ele explorou ela no final da vida dela, para ganhar dinheiro em cima dela. Ao ponto de ele proibir os próprios filhos de verem ela. Ao ponto dela estar com Alzheimer, diagnosticado em 1990, ele colocá-la sentada numa cadeira, com um alto-falante do lado, tocando uma mensagem antiga dela. Todo mundo fica horrorizado com aquilo, porque ela sempre se cuidou e se vestiu muito bela, mas ela estava indo nos eventos já, abotoada toda de qualquer jeito. Estava havendo uma degradação dela ali, então os filhos intervêm sobre a vida dela, tiram ela desse homem para cuidar dela, ela precisava descansar, estava com Alzheimer, ela foi morrer aqui em 2015. E no final da vida dela, ela diz: eu vou honrar com a minha escolha. Eu quero voltar para o meu marido. Foi a escolha que eu fiz. Cara, essa mulher é uma santa mulher de Deus. Realmente, eu acho que ela foi assim, ó, direto. Ele diz, né, sem pit stop. Não, eu tenho que ficar do lado do meu marido, até eu morrer. Foi a escolha que eu fiz. Foi o sim que eu dei, na frente de todo mundo. Pedro está se referindo aqui claramente, portanto, à força física. Tem mulheres algumas raras, que são fisicamente mais fortes que seus maridos. Mas a ampla maioria, em função da estrutura do homem, o homem é mais forte que a mulher fisicamente. Portanto, os homens são chamados não só, como se fosse pouco, para amar a sua esposa, respeitar, honrar, mas também para proteger a sua esposa. Em se tratando de vaso mais frágil, a mulher parece ter uma sensibilidade também emocional maior que o homem para algumas coisas. Mas essa percepção de vaso frágil aqui que o homem dá é aquela coisa que tá caminhando com a tua esposa, se vier um cachorro na direção dela, cara, tu tem que protegê-la. Se vier um tarado se avançar nela, tu vai ter que protegê-la. Essa é a tua atribuição como homem e é por isso que tu tem esse corpão aí, é mais forte. Agora, ainda sobre a sensibilidade, que realmente parece maior, o que as pessoas vão dizer lá fora, não é bíblico, o sexto sentido da mulher, né? Isso, meus irmãos, não é um demérito da mulher. Muitas vezes a mulher tem uma facilidade muito melhor que o homem de ler nas entrelinhas as coisas. Um exemplo é se a mulher disser assim, vamos passar o final de semana lá na mãe, e tu disser, que legal. Tu não gostou? Não quer? O cara fala, não, tá tudo bem. Eu falo assim, não, mas tu não quer? O que houve acontecer? Ela chega num lugar, ela consegue ler as pessoas. Aquele cara lá não me pareceu muito. Às vezes o cara tá caindo num golpe, aquele cara lá não senti muito. Veja, meus irmãos, que bênção que é isso, porque é um complemento ao homem.
Eu sou complementarista. Então, eu complemento ao homem. Tanto é que dizem, né? Os irmãos que não são do estado dizem que a mulher gaúcha, ela não sente frio. Porque ou ela está tapada de nojo ou coberta de razão. No momento Cláudio Duarte. Bom, aqui, ele acabou de falar das santas mulheres e que são as irmãs nossas co-herdeiras da graça. Então, há um chamado do marido não para dominar a mulher, mas para liderar e cuidar com ternura, como Cristo amou a igreja. No ponto 3, ainda que ele se direciona, e último ponto para os maridos aqui, porque sois juntamente co-herdeiros da mesma graça de vida. A esposa, como eu disse, ela é igual ao marido perante Deus. Por isso que ele fala, vivei a vida comum do lar, comum aos dois do lar. Isso é companheirismo. É por isso o casamento, ele é uma tipologia tão bonita, falando de tipologia, né? Tão bonita da igreja, do relacionamento de Cristo com a igreja. E conforme a igreja como noiva, né? E Cristo como noivo, cantares. E conforme a gente vai compreendendo melhor, cara, pelo menos os últimos 3 casamentos que eu fui, eu me emocionei muito. Do Isaac, da Tati, da Fran, do João, do Rafa, da Gabi. Tu olha a ministração e tu compreende isso, tu, cara, que demais é isso, cara. A igreja, aquilo ali é um apontamento para aquele grande dia em que a noiva e o noivo se encontrarão. Quando o noivo voltar para buscar a sua noiva, cara, não tem como tu não se emocionar com isso. É lindo demais. 6º e último ponto, o alerta final. E Pedro fecha aqui o verso 7 com um alerta final que é muito sério. Comumente, meus irmãos, a vida secular, o interesse secular no casamento, ele é meramente para atender interesses sexuais, financeiros, necessidades emocionais, ostentação social. Porque agora o casamento virou gourmet. Às vezes tu não tem condições de ter um casamento muito mais simples, daí o cara gasta 100 mil, 1 milhão no casamento e fica, nossa, eles se amam muito mais. Não dura um mês, às vezes não dura um ano. O casamento também virou ostentação social. Agora, essas coisas podem justificar o casamento dos descrentes. Todas elas. Mas, na perspectiva cristã do casamento, há um elo espiritual. O cristão, ele não acredita que a outra pessoa que está ali é só um pedaço de carne, são sinapses, é química quando fica alegre, falta de química quando fica triste. Não tem só uma coisa ali. Tem um espírito ali. Tem uma alma ali do outro lado. E é porque há um espírito ali do outro lado que esse vínculo do casal é sobrenatural também. E ele ecoa na eternidade. É saber que a pessoa que você mais ama na sua vida, você vai reconhecer na glória. Você consegue entender a perspectiva do casamento cristão? O vínculo do casamento cristão? A seriedade do casamento que nos é apresentada aqui nesse texto? E é por isso que nós temos aqui um alerta muito sério de Pedro aos casais cristãos, para que não se interrompam as vossas orações. Porque existe uma ligação direta em como o marido trata o casamento e como ele se relaciona com Deus. Ou tu acha que não tem nada a ver brigar a semana inteira, chegar aqui e achar que o culto esse culto não foi muito, não foi bom. Ou, no caso, a condição espiritual do marido fica prejudicada se houver desrespeito, grosseria, falta de entendimento, falta de honra com a esposa. Isso cria um bloqueio com Deus. É como se a hipocrisia de tratar aquela que é a pessoa que tu escolheu para viver e se dedicar e morrer por ela o resto da tua vida mal e vir aqui na igreja e, Deus, tá esse hino, que bonito, esse hino, que pregação, não sei o que lá. Fosse um curto-circuito entre a sua conexão com Deus. É isso. A vida cristã, ela é uma coisa só. E o que acontece na casa afeta a vida de oração. E se essa relação horizontal
com as nossas esposas, com o nosso cônjuge, ela é afetada, a nossa relação vertical com Deus, ela também é afetada. Agora, isso aqui não é uma carta na manga para a mulher, né? Para a esposa. Os dois são co-herdeiros, igualmente perante Deus, e é preciso ponderar que se a esposa não se submete ao marido, essa postura também impede as suas orações. De certo modo, meus irmãos, em síntese, o que significa aqui é que Deus quer que o casal chegue diante dele com humildade e com submissão diante de Deus, e não com presunção, com arrogância, achando que as coisas são feitas no nosso braço, conforme a gente quer. Né? Então, o que nós vimos essa manhã é o contexto da igreja primitiva, dos casamentos mistos. Submissão não é inferioridade, mas um respeito funcional, ordem, testemunho. Nós vimos que a beleza interior está acima da exterior. Nós vimos Sara como um exemplo de pessoa real e não idealizado. Nós vimos os deveres dos maridos e um alerta final. E eu saio daqui dessa manhã tranquilo, sabendo que o modelo bíblico está posto para nós. Agora, se você não quer isso, se você não aceita isso, você diga para Deus, eu quero fazer do meu jeito e eu aceito as consequências de fazer do meu jeito. Eu não quero, Senhor, que Tu reine sobre o meu lar, sobre a minha casa. Eu quero que as coisas sejam feitas do Teu jeito. Agora, eu quero que você saiba também que Deus quer que você seja feliz. Ele morreu por ti, Ele deu seu Filho por ti, Ele quer que você seja feliz. Ele não quer que você viva triste. Ele quer que a sua casa seja uma extensão da sua vida, da sua comunhão com Ele. Nosso Deus é um Deus de restauração, é um Deus de amor. É um Deus que morreu por ti, morreu para a sua esposa também. E Deus proveu cuidado em todos os âmbitos da nossa vida, inclusive nesse texto, nos dando um modelo de harmonia, um modelo cristão. Então é isso, meus irmãos, que nós possamos atender à boa e perfeita vontade de Deus. Como diz aquela bela canção, que alguns apenas conhecem, por todos os dias até um de nós Ele chamar. Vamos nos colocar de pé e orar? Senhor Deus, nós chegamos, Senhor, na Tua presença aqui nesse momento, Senhor. Te louvando, Senhor, e Te agradecendo pelo Teu santo evangelho, Deus, que ministra aos nossos corações, apesar de nós, Senhor, apesar da nossa dureza, Senhor, da nossa frieza muitas vezes, Senhor, e não queremos nos dobrarmos diante de Ti e lutarmos para resistirmos, Senhor. Mas ao pecado que habita em nós, Senhor, o qual reconhecemos, Senhor, nessa manhã. Reconhecemos, Senhor, que falhamos de diversas formas dentro do nosso lar, no tratar, Senhor, com a pessoa mais preciosa que Tu nos deu na nossa vida, Senhor. Aquela, Senhor, que ficará até o último dia de nossas vidas ao nosso lado, Senhor. Ainda que nossos filhos saiam, Senhor, e nós desejamos isso, que eles cresçam, Senhor, que se desenvolvam, que casem, Senhor, tenham suas próprias vidas, nós sabemos que Tu nos deu uma pessoa, Senhor, para ser uma só junto conosco, Deus. Nós sabemos, Deus, que Tu nos ama, Senhor, e como Pai, como grande Pai que Tu é amoroso e bondoso, Senhor, Tu quer cuidar de nós também nesse âmbito tão importante da nossa vida, Senhor. Tão importante, Senhor, do nosso mundo, da nossa sociedade, tão importante aqui na igreja, Senhor. Nós temos imersos desafios, Senhor, nesse mundo hoje, qual nos é posto nessa cultura hostil, Senhor, que muitas vezes bate contra exatamente esse modelo de família o qual Tu nos deste, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que Tu venha, Senhor, sobre nós, venha sobre homens e mulheres do Jardim Botânico, venha sobre Tua igreja, Senhor, nessa manhã e ministre aos nossos corações, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito trabalhe, Senhor, em nós o caráter cristão, Senhor, forge em nós o Teu querer, dá, Senhor, clareza, Senhor, da Tua vontade para nossas vidas, Senhor. Faça com que nosso coração esteja anelo a Ti, Senhor, desejoso de Ti, de aprender de Ti, de ter comunhão contigo, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos, Senhor, a pessoa ao qual Tu nos deste, Senhor, a honrar o nosso sim. Ajuda-nos, Senhor, apesar de nós, ajuda-nos, Senhor,
Ajuda-nos por meio do Teu Espírito Santo. Envia o Teu Espírito Santo nos nossos lares, Senhor, no nosso trabalho, nas nossas amizades, Senhor, para que possamos glorificar o Teu santo nome em todas essas coisas, Deus. Nós cremos, Senhor, que Tu tem trabalhado nas nossas vidas, Deus. Nós cremos nisso, Senhor. No Teu tempo, todas as coisas, Senhor, veremos a Tua glória, Deus. Continua em nós, Senhor, é isso que pedimos. Fica conosco nessa manhã ainda, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Deus.